Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre a lição de amanhã, dia 24 de maio, da nossa revista da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Então, a lição de amanhã, dia 24 de maio, traz o seguinte tema, lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos ver o texto áureo. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina. No decorrer da aula e na explanação, nós vamos saber que situação é essa, que colocação é essa de utilizar uma analogia, uma metáfora de Cristo com a pedra de esquina. Que pedra de esquina é essa? Que pedra angular é essa? E qual a importância dessa pedra para essa edificação sobre essa pedra ou a partir dessa pedra? Uma coisa é certa, Paulo está dizendo que nós, igreja, somos edificados sobre esse fundamento. Esse é o fundamento. Qual é o fundamento? Cristo, a principal pedra de esquina. Mas, como eu disse no desenvolver da lição, nós vamos saber o que vem a ser essa pedra de esquina. A verdade prática é: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meios de ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, a igreja de Cristo é comparada a um edifício, e nós vamos ver isso também quando nós lermos os tópicos dessa lição 8. Jesus Cristo é a pedra basilar. Tudo parte, tudo começa, tudo dá-se início em Cristo. Se não começar em Cristo, se não for em cima de Cristo, projetado em Cristo, o edifício não subsiste, não vai ter o suficiente força e embasamento espiritual. Então a verdade prática é para a gente aplicar exatamente isso. Jesus Cristo é a pedra basilar, a pedra básica, principal, fundamento, de que está edificado por meio dos ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas, como os apóstolos recepcionaram o evangelho. Então nós temos as leituras diárias que vai dizer assim: na segunda-feira, Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 13 e 19, Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário. Tá vendo? O sacrifício vicário de Cristo é o ponto de partida para a formação da igreja. Terça-feira, 1 Reis capítulo 8, versículo 27, pegou um texto lá do Antigo Testamento. O poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. O poder de Deus, ele não está dentro de uma caixinha de sapato, uma construção humana. O poder de Deus é universal, né? Transcendental, poderíamos dizer assim. Então não é um templo, não é um santuário que vai restringir o poder de Deus. Quarta-feira, Atos, capítulo 7, versículo 48, Atos, capítulo 17, 24, sobre esse seguinte subtema: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Isso aqui é uma afirmação de Estevão. Deus não habita. Deus não está lá enquanto você está aí. Enquanto você está deitado no conforto da sua casa, no ar refrigerado, Deus está lá no templo, lá no calor. Não, Deus não habita. A habitação de Deus não é um templo feito por mãos de homem, de alvenaria, de tijolos, de laje ou de taipa, seja qual for o tipo, Deus não habita ali. Não é a habitação de Deus, né? Não é a construção, aquilo que foi feito por mãos humanas, que é o local onde Deus habita. Não, senhores, isso não é possível. Quinta, o quinto subtópico, Atos capítulo 1, versículo, na verdade não é o quinto, né? Terça 1, 2, 3. Quinta é o terceiro subtópico. Atos capítulo 1, versículo 21 a 22, diz assim: os apóstolos são testemunhos oculares do ministério, morte, ressurreição de Cristo. Então os apóstolos foram aqueles que viram, ouviram sobre os testemunhos
de Cristo e os ensinamentos de Cristo. Então eles acompanharam os ensinamentos, o ministério, e os ensinamentos estão ali incutido, a morte e a ressurreição. Esses eventos, essas divisões na vida de Cristo, os apóstolos acompanharam, portanto, é a partir dos ensinamentos, a partir da vida de Cristo e como os apóstolos recepcionaram isso nas suas cartas, nos seus evangelhos, é que vamos entender o verdadeiro sentido da igreja. Sexta, Isaías 53, 1 a 12, diz: Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Ele toma um texto de Isaías, o grande profeta messiânico, que muito falou, ou talvez o que mais falou sobre o Messias. Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Então, as promessas foram reveladas lá. O cumprimento foi revelado no nascimento de Cristo. E sábado, por último, toma o texto de João, capítulo 14, 23, 1 Coríntios 3, 16, Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Já começou, a mostrar para nós, de novo, a comparação, a metáfora de que Cristo é a pedra angular da igreja e aonde ele vive, aonde ele mora, qual é o santuário agora? É no interior de cada crente. Maravilha. Leitura de classe, a leitura geral, o texto, o desenvolver todo da lição está em Efésios capítulo 2 e Mateus capítulo 7. Vamos ler? A palavra de Deus é poderosa. Efésios capítulo 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, 24 diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então, os dois textos são interessantes. Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, mais uma vez ele repete, Cristo a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, o edifício que somos nós, precisamos estar bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Nós precisamos estar bem ajustado na palavra, na pedra de esquina, para que possamos crescer. O crente precisa crescer, se desenvolver. Ele não pode ficar raquítico, ele não pode ficar menino, ele não pode manter-se na meninice, ele precisa crescer espiritual, ele precisa se desenvolver espiritualmente. E para isso precisa estar bem ajustado, para crescer, para ser um templo do Espírito Santo, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Para que precisamos crescer? Para que precisamos ser bem ajustados? Para que precisamos ser edificados? Para ser morada e templo do Espírito Santo de Deus. Amém? À medida que vamos nos ajustando, crescendo, amadurecendo na palavra, na pedra de esquina, mais Deus vai se revelando dentro de nós. Não é assim? Mais o Espírito Santo de Deus vai se revelando dentro de nós e nós vamos nos tornando uma morada mais ampla do Espírito Santo de Deus. Isso é profundo, isso é mistério, só para crente. Mateus 7, Mateus 7 vem aquelas duas comparações, aquelas duas parábolas, de uma casa edificada na rocha e de uma casa edificada na areia. O sensato, o prudente, o inteligente edificou a sua casa na firmeza da rocha, e aí veio todas as intempéries da vida, bateu sobre a casa e a casa não cai.
enquanto o insensato, louco, desprovido de bom senso, aquele que não está nem aí, não liga para as coisas espirituais, o que ele faz? Constrói sua casa na areia, na ilusão, na aparência, apenas de aparência. É uma religiosidade aparente. Vive somente por aparência. Quando vem as tempestades, tudo que é aparente não está firmado na rocha, vai embora, a casa caiu, né? Perdeu, a casa caiu, perde tudo e grande foi a sua queda. Não viva de aparência, coloque sua vida na rocha e viva na palavra. Muito bem. Na verdade, muitos querem viver de foto, né? Viver de sai bem na foto e mal no raio-x. Vamos lá. O hino sugerido é esse. Vamos ouvir? O hino da nossa querida harpa cristã, 88. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a nós, Senhor. Enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, casa espiritual, templo do Espírito Santo. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, do teu divino amor. Então verás louvor, fervente gratidão. Revela-nos, Senhor, o nosso coração. Belíssimo hino da nossa arte. Número 88, revela a nós, Senhor. Vamos ouvir só essa estrofe, porque senão o vídeo fica muito grande. Olhar será Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor Jesus. A vida espiritual do crente é medida pela revelação que ele tem de Jesus Cristo. De gratidão, eleva-te, Senhor, o nosso coração. Quais são os objetivos da lição? 3 objetivos sempre. Em cada lição, o autor, o escritor, coloca 3 objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Na verdade, o texto vai dizer, nessa primeira parte, que Deus habitava lá. Na verdade, Deus não habita em lugar feito por mãos de homem, mas era como ali era o único lugar em que Deus, vamos dizer assim, se manifestava. Deus disse para Moisés: eu virei a ti, Moisés, no meio das asas dos querubins e falarei contigo. Então Deus falava e a casa ficava vazia, obviamente. Então era o único momento. Agora não. Agora o templo do novo pacto é que Deus habita por meio do seu Espírito dentro de cada um. Deus habita em nós. Em nós somos a habitação de Deus. Essa é a ideia da nova aliança. O segundo objetivo da lição é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Então, a igreja está baseada no ensinamento dos apóstolos. Consequentemente, são os ensinamentos de Cristo. Então, os apóstolos recepcionaram a doutrina e o ensinamento de Cristo, e a igreja está baseada nisso.
é isso que sustenta a igreja, é isso que edifica a igreja, é isso que projeta a igreja, é isso que dá ânimo para a igreja, é a vida da igreja, os nutrientes da igreja, é a palavra de Deus, a doutrina que os apóstolos recepcionaram. Terceiro objetivo é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Se somos templo, se o Espírito Santo habita em nós e se ele é santo, se o Espírito é santo, então precisamos viver em santidade. Vamos à frente. A introdução diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Então a igreja se forma através do Calvário. O sacrifício na cruz, em que Deus reconcilia o homem, em que Jesus Cristo reconcilia o homem para com Deus, nasce uma nova forma, uma nova comunhão, um novo jeito de adorar a Deus, um novo propósito através da reconciliação. Seguindo, o apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. O apóstolo Paulo compara a igreja a um edifício em construção. Então a igreja, enquanto na terra estiver, está sempre num progressivo só, num progresso, num crescimento espiritual. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então, Cristo é a pedra angular, tudo parte dele. Nós vamos falar sobre o que significa essa pedra angular. Tudo parte dele. Perdão. É a partir de Cristo que tudo se forma. E que a igreja, ela é edificada a partir da pedra de esquina, da pedra principal. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Vamos lá então. Primeiro, edifício espiritual. O santuário do judeu, o templo em Jerusalém, na antiga aliança. Existia um templo lá na antiga aliança, que era o templo de Jerusalém, ou em Jerusalém. Era o símbolo exclusivo de Israel como povo de Deus. Então, Israel, uma nação única, tinha o seu templo e o santuário dizia respeito somente à doutrina dos judeus. Somente os judeus compartilhavam o templo. O templo era exclusividade daquele povo, o povo de Israel. Não podia entrar gentios e dentro dos próprios judeus também era selecionado. Veja, que os próprios sacerdotes eram selecionados de uma exclusividade de uma tribo, que era a tribo de Levi, e também não poderia ter defeitos, uma série de coisas, e começava sempre excluindo. Na nova aliança não tem exclusão, na nova aliança é só inclusão, correto? Então, edifício espiritual. A antiga aliança era um edifício físico, construído pelas mãos dos homens. No novo pacto, na nova aliança, não existe isso. Na nova aliança, cada cristão é um edifício espiritual, é um templo do Espírito. Muito bem. E aí diz, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Então veja, Cristo, ele veio quebrar tabus, ele veio tirar preconceitos. Não existe mais preconceito entre judeus, gentios, brasileiro, norte-americano, preto, branco, grande, pequeno. Não existe diferença entre nós, não existe diferença entre povos, não existe diferença entre línguas. Cristo, ele reconciliou toda a humanidade, criando um novo segmento, que é a igreja como uma nova humanidade, é o que o texto está dizendo ali. Cristo conseguiu abolir, ele aboliu, presta atenção, isso tudo foi abolido, tudo. Nós não precisamos fazer mais nada, entenda isso, tem pessoa que confunde essas minhas palavras.
Nós não precisamos fazer nada que venha acrescentar em nossa salvação. Você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo pela fé ao ouvir a palavra. A fé vem de ouvir a palavra. Você é salvo porque Cristo morreu em seu lugar, em meu lugar, e quando eu abraço isso, eu recebo a salvação em Cristo. As obras são na sequência de uma vida salva. As obras são para os salvos, depois de salvo. Antes e nem depois ela não tem nenhum peso de salvação. As obras só têm peso de galardão, quando é feita num propósito dos salvos, né? Não numa jogatina, não numa barganha com Deus. Mas as obras são frutos de uma vida salva, de uma vida cristã. Amém? Deus nos abençoe nisso aí. Então toda a cerimônia, todo aquele aspecto cerimonial da antiga aliança já não existe mais. Por que não existe mais, pastor? Porque Cristo é a realidade, é a maior de todas as revelações. Você não precisa de revelação da revelação, não existe isso. Cristo é a revelação suprema, cabal, a maior, a única perfeita. Lá atrás se vivia de revelações. Eu não vivo mais de revelações. Nós não vivemos mais de revelações. Nós vivemos da maior revelação, que é Cristo, e não de revelações. Lá as cerimônias eram revelações, revelavam aquilo que ainda viria em Cristo. Então, se Cristo veio, Cristo existe, entra na história da humanidade, passa a pertencer à história da humanidade, um Cristo histórico, um Cristo carnal, um Cristo humano. Tudo aquilo que era cerimonial perdeu valor, deixou de existir. Quando eu falo perdeu valor, agora nós temos apenas como leitura para projetar a Cristo. Mas nada de cumprir dogma nenhum, meu irmão. Porque se você errar em se você quer seguir a lei e errar em um ponto, errou em todos os pontos. Por isso, nós não temos que fazer mais nada. Cristo fez tudo por nós. Ele reconciliou. Essa é a fé que salva. Amém? Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um povo ou um novo conceito de santuário é apresentado. Entendeu? O templo feito, a obra feita pelos homens, as paredes, as lajes, as construções, os edifícios, o templo judaico, tudo isso perdeu a relevância. Não tem mais relevância. A relevância agora é o santuário, um novo conceito de santuário. Qual é o novo conceito de santuário? O interior de cada crente, como santuário do Espírito Santo. Agora somos santuários espalhados no mundo inteiro para transmitir os mistérios de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma nova dimensão, uma nova visão, uma cosmovisão cristã. Amém? E não limitado, restrito dentro de um prédio, um edifício humano. Santuário cristão é o ponto 2 é o segundo ponto do ponto central, que é o edifício espiritual. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus. Se lá no passado, naquilo que era transitório, Salomão conseguiu entender que o templo em Jerusalém, que era o cerne de toda a história de Israel, tanto religiosa como social, espiritual, cívica, se lá Salomão já identificava que esse templo não poderia conter Deus, imagina hoje. Lá com toda a cerimônia de matar ovelhas, de matar cordeiros, de fazer cerimônias, de queimar carne, de fazer isso, fazer aquilo, com todo aquele aparato cerimonial. Salomão já dizia que não poderia conter o poder de Deus, né? Conter o próprio Deus. Imagina hoje que não tem nada disso, não pode conter. Então os templos formados pelos homens, que os homens construíram, manusearam,
Então nós somos criados por Deus para ser templo do Espírito Santo. Essa é a nova visão. Então vejam, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 7, versículo 48, combinado com capítulo 17, 24. Então, se Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, significa dizer que a maior relevância não está no templo onde as pessoas vão para se reunir, está nas pessoas. Então, o templo somos nós, quem tem que ser santo somos nós temos que ser santificados pelo Espírito Santo que habita em nós. Jesus disse, né, viremos nele e faremos nele morada. Isso está em João, depois eu vou localizar aqui João, capítulo 14, que fala, viremos nele e faremos nele morada. Vamos ver esse texto, porque esse texto é fundamental. Esse texto é magnífico. João, crede que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha o que diz aqui, o texto. Não vos deixarei órfãos. Deixa eu pegar o texto onde ele fala aqui, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, isso é fundamental, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Magnífico, magnífico, magnífico esse texto, profundamente poderoso esse texto. João capítulo 14, versículo 23. João 14, 23. Vamos continuar então. Ele não habita, segundo Estevão, em templos feitos por mãos de homens. Deste modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles não são pedras vivas em um edifício espiritual. Então, o texto 1 Pedro 2,5 diz que nós somos pedras vivas em um edifício espiritual. Então, nós somos o templo, e quando se relaciona a outros templos, os outros irmãos cristãos que também são templo, formamos um edifício espiritual. E aí cada crente é uma pedra viva dessa construção. Entendeu como é a analogia? Então tem que entender as metáforas para entender o verdadeiro sentido. Ao mesmo tempo que somos templo, em que o Espírito Santo habita em nós, somos também pedras vivas para essa construção maior que é a igreja formada de judeus e gentios, de povos, diferentes povos, línguas, tribos, nações, dialetos, e não importando a cor, não importando o status, não importando nada. Jesus Cristo reconciliou todos em Deus. Maravilha. Agora sim, vem a questão da pedra angular. Olha o texto que diz, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce e firmar, unir toda a estrutura e manter a parede em linha reta, ou em linha certa, ou reta, né? Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Então vamos ver o que significa essa pedra angular. Na verdade, todo construtor nos templos bíblicos, ele iniciava a sua construção colocando uma laje de pedra e em uma das esquinas ou canto
da obra havia a técnica de colocar uma pedra. Essa pedra era diferente das demais, porque ela suportava o peso, dava prumo, alinhava as paredes e alinhava as outras pedras. A pedra de esquina ligava e ajustava inteiramente todos os lados de uma construção. Então é como se fosse uma coluna de pedra, né, que começava da esquina da construção, media-se a construção, e naquele ângulo que formava o ângulo de 90 graus, colocava aquela estrutura de pedra maior. Em cima dela viria a laje. Então a principal era aquela, a partir daquela pedra principal. Hoje nós falaríamos que seria uma coluna de uma casa, né? Usaríamos esse termo. Mas como na época não havia encher as caixas, botar o concreto, então pegava-se uma grande pedra comprida que desse para uma pessoa maior do que uma pessoa, obviamente, para a pessoa passar e morar ali debaixo. Então essa pedra principal era colocada na esquina da construção, formando aquele ângulo. Então, à medida que aquela pedra estava ali posta, é ali que ela vai ficar. A partir dela, todas as outras pedras seguiriam um alinhamento. Cristo é a principal pedra de esquina. É essa primeira pedra que entra. Porque a partir dessa primeira pedra, as outras virão seguindo a construção. É uma analogia, é uma metáfora, né? Falando sobre Cristo, a principal pedra de esquina. Por essa razão, o autor vai nos transportar a essa metáfora também, né? Cristo é a principal pedra de esquina. Amém? Cristo, a pedra principal. Meu irmão, em tudo que a igreja faz, tudo que a igreja é, tudo que a igreja subsiste, tudo que a igreja pensa, tudo que a igreja fala, tudo que a igreja louva, Cristo tem que ser o centro. Senão não é igreja cristã. É qualquer outra coisa, menos igreja cristã. Se você louva, você tem que louvar pensando em Cristo. Se você contribui, você tem que contribuir pensando em Cristo. Se você vai à igreja, você tem que estar pensando em Cristo. Então não é o seu bel prazer. Eu vou bonitinho, arrumadinho, tudo bem, pode ficar tranquilo. Mas lá não é uma exibição. Você não está fazendo uma exibição do eu. Você tem que estar alinhado a Cristo. Ele é a pedra de esquina. A igreja como um todo tem que estar alinhada em Cristo. Os pastores têm que estar alinhados em Cristo. Os presbíteros, os diáconos, as irmãs, os irmãos, os jovens, alinhados em Cristo. A partir de Cristo nós vamos ajustando. Viu lá falar sobre bem ajustado para ser templo? Então, para ser templo tem que estar bem ajustado. Ajustado onde? A partir da pedra principal que é Cristo. É a partir dele. Tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é sobre ele e por ele nós vivemos e nos movemos. Amém? Cristo é a principal pedra. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Salmo 118, versículo 22. Isso numa profecia bem antes, né? Lá no livro de Salmos. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Então, todos os apóstolos, todos eles entenderam, identificaram, Cristo é a pedra principal. É a partir de Cristo. Não é a partir do que eu sei, não é a partir de como eu entendo, não é a partir do meu pensamento, do meu intelecto, é a partir da vida e dos ensinamentos de Cristo. É a partir de Cristo. Entenda isso. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Então você quer ser prudente? Quer manter a sua casa em ordem? Quer manter a sua vida ajustada? Quer passar sobre os problemas e a situação da vida pela fé? Construa a partir de Cristo. A pedra é Cristo. Ele é a principal pedra de esquina. Pedra angular, que faz o ângulo correto, que alinha as outras pedras, que alinha a sua vida. Tem que ser a partir de Cristo, construindo
a sua casa, a minha casa, sobre a rocha. É por isso que muitas pessoas, infelizmente, se decepcionam, porque apoiam as suas expectativas, depositam as suas expectativas em outras pessoas, depositam as suas expectativas em coisas que não vão dar sustentação. Então toda a nossa ansiedade, toda a nossa expectativa, toda a nossa vida tem que estar alinhada em Cristo. Amém? E nós vamos finalizando. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, qual é o conceito de apóstolo? O termo, na verdade, apóstolo, vem de um termo hebraico chamado shaliá. Não está na revista, mas nós que estudamos sabemos desse termo. Shaliá é o mensageiro, o enviado. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, o apóstolo, Cristo foi enviado e o apóstolo é enviado também para pregar a ele? Ele? Não. Pregar o quê? O evangelho. Então, nós somos shaliá, aquele que é enviado, o mensageiro, que tinha uma grande importância no mundo antigo, né? Na lei judaica principalmente. Né? O shaliá era o emissário, era o mensageiro que levava a mensagem daquele que enviou, obviamente. Então, todos os apóstolos estavam centrados na mensagem e não neles propriamente dito. Entenda que nós somos o holofote. O holofote é aquilo que projeta a luz. Você não projeta a luz para você. Você projeta a luz para frente. A luz é projetada para frente, para que outros vejam a luz que é Cristo. Não é isso? Ou a lanterna alumia ela mesma. Não, a lanterna ilumina para frente. Você precisa pregar a mensagem de Deus, a mensagem do evangelho a outras pessoas. Então, assim Paulo também foi chamado de apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra. Então, a igreja não está edificada na pedra que é Cristo, nos ensinamentos dos apóstolos. Então, os apóstolos recepcionaram e identificaram perfeitamente de que Cristo, os seus ensinamentos, a sua vida, o seu exemplo, era a partir dele que a igreja iria se formar. E eles não abriam mão disso. Não abriam mão disso. Por essa razão, a doutrina dos apóstolos era baseada nas escrituras sagradas. Eles ensinavam as escrituras, ensinavam fundamentada em Cristo. Eles nunca se desassociavam da pessoa de Cristo. O edifício era criado em cima dessa corrente, desse ensinamento, dessa palavra que é Cristo, a pedra principal. E os apóstolos foram criando essa intimidade e formando a igreja. E a igreja foi se formando em cima disso. Quem formou a igreja foi Cristo. E o ensinamento dos apóstolos, diríamos que foi o reboco disso, foi rebocando e firmando mais ainda todas essas pedras sobrepostas. Amém? É profundo isso. Olha bem, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado, não pode. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Amém? Então está aí, depois os testemunhos dos profetas, que também profetizavam sobre a vida do Messias, e tudo está baseado na pessoa de Cristo. Depois vem o terceiro tópico, que fala sobre edificados para a morada de Deus, o edifício bem ajustado. A expressão todo o edifício bem ajustado indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. Você acha que você já aprendeu tudo? Você acha que você sabe tudo? Você acha que você pode parar por aí? Não, não pode. É um ensinamento contínuo, um crescimento contínuo, uma progressão, sempre em ascendência. Não para, não. Então, o crescimento da igreja depende desse ajuste em Cristo, né? Sempre ajustado e alinhado em Cristo. E esse crescimento vai edificando, as pessoas vão chegando, vão se edificando, um edificando o outro, e nós vamos crescendo em Cristo. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios 4,13, lê lá para você ver.
pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Essa é a ideia. Amém? Templo santo no Senhor. Templo santo do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Deus é fiel. Enviou Jesus Cristo para ser essa pedra angular. E a partir dela, a partir dos ensinamentos, dos exemplos de Cristo, nós vamos ajustando a nossa vida. E esse processo é um processo contínuo. Portanto, leia a palavra. Busque na palavra receber ali essa firmeza para a sua vida espiritual. Você é o templo do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz. Em nome de Jesus Cristo. Seja feliz. Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular, que ajusta toda a igreja no mundo inteiro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até lá.